No submundo dos criminosos, há uma categoria que transcende o mal, os canibais. Enquanto os assassinos em série já são temidos, aqueles que ultrapassam os limites ao consumir suas vítimas lançam uma sombra densa sobre a sociedade. Mas o que acontece com esses predadores quando são capturados? Enclausurados, tornam-se presas em seu próprio habitat, vigiados, alvos em potencial e instigadores de medo até entre os criminosos. Agora, preparem-se para adentrar os corredores sombrios das prisões e descobrir o destino dos canibais. Neste documentário sombrio sobre os mais infames assassinos em série, destaca-se Jeffrey Lionel Dahmer, conhecido como o Monstro de Milwaukee ou o Canibal de Milwaukee. Sua sinistra jornada teve início em 21 de maio de 1960, em Milwaukee, Wisconsin, terra que seria palco de seus atos horrendos. Seu pai, Lionel Herbert Dahmer, um químico, e sua mãe, Joyce Annette Dahmer, instrutora de teletipo, foram testemunhas das primeiras manifestações de sua perturbada mente. Em 1978, após o divórcio dos pais, Dahmer cometeu seu primeiro assassinato, o de Stephen Mark Hicks, apenas 3 semanas após se formar no ensino médio. A partir daí, ele se lançou em uma busca macabra por suas vítimas, atraindo-as para sua casa, onde drogava e estrangulava-as até a morte. Seu apetite monstruoso não conhecia limites, confessando ter consumido partes dos corpos de algumas delas. Durante o primeiro ano de sua reclusão, Dahmer foi confinado solitariamente, mas após solicitação sua, foi transferido para uma unidade menos segura. O erro se mostrou fatal em julho de 1994, quando um companheiro de prisão tentou cortar sua garganta. Sobrevivendo a este ataque, Dahmer encontrou seu destino sombrio em novembro do mesmo ano, quando foi brutalmente agredido e acabou morto em um hospital próximo. Seu desapego à própria vida era evidente, como demonstrou durante uma ligação para sua mãe após o primeiro atentado. "Não importa, mamãe, eu não me importo se algo me acontecer." Consciente de seu inferno pessoal na prisão, Dahmer parecia resignado ao castigo merecido por seus atos horrendos. Apesar das tentativas de suicídio e das ameaças à sua segurança, Dahmer permaneceu atrás das grades até o fim. Sua história chocante e perturbadora ecoa entre os mais infames casos de assassinos em série e canibalismo na história moderna. Numa jornada que nos leva às profundezas mais sombrias da psique humana, mergulharemos em outras mentes igualmente perturbadoras. Indivíduos como Katherine Knight, Armin Meiss e outros serão explorados, revelando os caminhos tortuosos que os conduziram a atos tão inimagináveis. Prepare-se para uma viagem onde o horror encontra morada e a realidade supera a ficção. Katherine Knight, conhecida como a assassina canibal, é o foco de um estudo fascinante. Dentro dos imponentes muros do temível Silverwater Women's Correctional Center, anteriormente conhecido como Mahwah Detention Center, localizado no oeste de Sydney, Katherine é uma figura enigmática, apelidada por outros detentos como a Nana. Mas como uma alma gentil se tornou uma assassina e canibal? Katherine Knight emergiu de um ambiente familiar disfuncional, onde testemunhou a violência e a traição desde tenra idade. Criada por Barbara Ruffin e Ken Knight, Katherine enfrentou os horrores de um lar conturbado marcado pelo abuso e pela instabilidade. Sua vida adulta foi marcada por relacionamentos tumultuados e violentos. Seu casamento com David Stanford Kellett foi manchado por agressões e tentativas de estrangulamento, mas foi com John Charles Thomas Price que sua história tomou um rumo sinistro e irrevogável. Após anos de violência doméstica, Katherine assassinou brutalmente Price, esfaqueando-o 37 vezes enquanto dormia. Mas o horror não parou por aí. Ela decapitou Price, fez um macabro terno de pele com sua derme e cozinhou sua cabeça em uma cena digna dos mais sombrios pesadelos. O julgamento de Katherine Knight chocou a nação. Apesar de inicialmente se declarar inocente, ela acabou admitindo a culpa e foi sentenciada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Seu caso se tornou um marco na história criminal, sendo a primeira mulher a receber tal sentença na Austrália. Dentro das muralhas da prisão, Katherine Knight é uma figura complexa. Adorada por alguns detentos e temida pelos guardas, ela trabalha incansavelmente na fábrica de fones de ouvido, sendo considerada uma das melhores trabalhadoras, com o salário mais alto.
No entanto, sua presença é vigiada de perto e ela é mantida longe de qualquer objeto cortante, por temor de uma repetição de seus crimes hediondos. Assim, Catherine Knight, uma vez um pesadelo encarnado, encontrou uma nova faceta de sua existência atrás das grades. Seu comportamento na prisão pode ser um enigma, mas seu legado como uma das mais infames assassinas em série permanece inegável. Armin Meiwes, mais conhecido como o Canibal de Rothenburg, emerge como uma figura sinistra e intrigante. Nascido em 1º de dezembro de 1961, Armin cresceu numa família marcada pelo abandono após seu pai deixar a família quando ele tinha apenas 8 anos de idade. Essa ausência deixou uma marca profunda em sua psique já frágil, moldando sua infância solitária e alimentando desejos perturbadores que mais tarde se manifestariam de forma terrível. Desde cedo, Armin se via como um estranho, mergulhando em contos sombrios como os de Hansel e Gretel, onde a linha entre a realidade e a fantasia se tornava borrada. Essas histórias serviram como uma espécie de catalisador para seus desejos mais obscuros, plantando as sementes de uma fixação doentia que o perseguiria por toda a vida. Em 2001, Armin deu o primeiro passo rumo à sua terrível jornada ao publicar um anúncio na internet, procurando por alguém disposto a ser morto e consumido. Para seu espanto e horror do mundo, ele encontrou um voluntário em Bernd Jürgen Brandes, um engenheiro de 43 anos, que se ofereceu para participar do ato macabro. Brandes viajou para a casa de Armin em Rothenburg, Alemanha, onde os dois concordaram em filmar o terrível evento que se desenrolaria. Brandes ingeriu pílulas para dormir e um frasco de xarope para tosse, preparando-se para o inevitável. Armin então cometeu o impensável, matando Brandes e consumindo partes de seu corpo cruas, enquanto outras eram cozinhadas para consumo posterior. O que torna este caso ainda mais aterrorizante é o fato de que Armin registrou todo o processo, filmando os momentos de horror ao longo de 10 meses. Essas filmagens serviram como uma janela para a mente distorcida de Armin, revelando sua obsessão doentia pelo ato de canibalismo e sua aparente falta de remorso. Após uma série de julgamentos e apelações, Armin foi finalmente condenado por assassinato em 2006, recebendo uma sentença de prisão perpétua. No entanto, sua jornada apenas começava. Surpreendentemente, ao longo dos anos, Armin mudou seu comportamento na prisão, tornando-se vegetariano e advogando por tratamento para pessoas com impulsos semelhantes aos seus. Em 2020, Armin foi autorizado a sair da prisão para excursões supervisionadas, mostrando um lado diferente de sua personalidade apesar de seu passado sombrio. Nikolai Zhumagaliev, o canibal do Cazaquistão. Nikolai Yalf Erling, originalmente de Alemanha e mais tarde do Cazaquistão, é conhecido por ter matado e canibalizado pelo menos 10 pessoas, principalmente mulheres, em um período de apenas 2 anos, entre 1979 e 81. Embora Nikolai fosse considerado por aqueles que o conheciam como um cavalheiro bem falado, bem barbeado e bem vestido, ele possuía dentes de metal branco devido à perda de seus dentes naturais anos antes, o que lhe rendeu o apelido de colmilo de metal. Apesar de sua aparência, Nikolai não era exatamente um solitário, já que costumava andar sozinho pela cidade, buscando conhecer diferentes mulheres. Seu lugar favorito para cometer suas atrocidades era uma cidade próxima à margem de um rio. Nikolai atraía mulheres jovens para lugares escuros perto de parques, onde abusava delas, e, posteriormente, as mutilava com uma faca e um machado que carregava consigo. Em seguida, ele cozinhava e consumia partes de suas vítimas, guardando o resto em uma bolsa ou saco para levar para casa. Surpreendentemente, ele organizava pequenas reuniões com amigos, cozinhando grandes quantidades de carne para compartilhar com eles, inclusive partes de suas vítimas recentes. Apesar de ser preso e acusado várias vezes por homicídios, Nikolai não permanecia muito tempo na prisão. Em uma ocasião, em agosto de 1979, enquanto estava bêbado, ele disparou acidentalmente contra um colega bombeiro e foi preso, mas devido ao seu diagnóstico de esquizofrenia, foi libertado em menos de um ano.
Existem duas histórias populares sobre como ele foi finalmente preso. Em uma versão menos conhecida, dois bêbados que foram convidados para sua casa descobriram a cabeça de uma mulher e seus intestinos na cozinha, prontos para serem cozinhados. Na outra versão, durante uma festa em sua casa, Nikolai matou um de seus amigos, começou a desmembrá-lo e os outros convidados horrorizados fugiram e alertaram a polícia. O arresto de Nikolai foi impactante. Ele se entregou de joelhos e coberto de sangue. No entanto, ele conseguiu escapar da prisão e permaneceu foragido por 2 anos antes de ser recapturado em 19 de dezembro de 1980. Foi novamente declarado louco devido à sua esquizofrenia e enviado a um centro de tratamento especial, onde passou os 8 anos seguintes. Em 89, foi transferido para um hospital psiquiátrico comum, mas conseguiu escapar usando o carro em que estava sendo transportado. Foi declarado fugitivo e, depois de 2 anos foragido, tentou desviar a atenção de seu esconderijo, fazendo os investigadores acreditarem que estava em Moscou. Finalmente, foi preso em 1991 e atualmente está em uma clínica psiquiátrica. Nikolai Jalfi Erling solicitou a pena de morte, mas os especialistas a consideraram um sintoma do agravamento de sua condição. Ele permanece isolado da sociedade e encarcerado em uma clínica psiquiátrica especializada. Antron Singleton, o canibal do rap. Antron Singleton, também conhecido como Big Lurch, é um rapper e poeta estadunidense condenado por assassinato e canibalismo. Ele nasceu em 15 de setembro de 1976 nos Estados Unidos. Sua carreira no rap começou como membro do grupo de hip-hop Cosmic Slop Shop, que se dissolveu em 1999 após o lançamento do álbum The Family em 98. Singleton continuou sua carreira solo, mas foi interrompido por seu envolvimento com drogas. Em 10 de abril de 2002, Singleton, então com 25 anos, assassinou sua companheira de quarto, Tanisha, de 21 anos, no apartamento que compartilhavam em Los Angeles, Califórnia. O namorado de Tanisha, Thomas Moore, testemunhou que ele e Singleton passaram a noite anterior ao assassinato consumindo PCP, também conhecido como pó de anjo. Tanisha foi encontrada morta em seu apartamento, com o peito aberto e uma faca de 3 polegadas quebrada entre seus omoplatas. Singleton, coberto de sangue, foi visto nu na rua olhando para o céu. Durante o exame médico após sua captura, foi encontrado tecido humano em seu estômago que não era seu. O uso de PCP, um anestésico dissociativo, foi um fator-chave no crime, pois essa substância pode causar alucinações, distorção de percepção e comportamento violento. Singleton se declarou inocente por motivo de insanidade no momento do assassinato, argumentando que estava em um estado psicótico devido ao consumo de PCP na noite anterior. Apesar de sua alegação de insanidade, Singleton foi condenado em 7 de novembro de 2003 à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Durante seu tempo na prisão, enfrentou confrontos com guardas penitenciários e passou tempo em isolamento. Em 2003, a mãe da vítima moveu uma ação de morte por negligência contra Singleton, alegando que as drogas fornecidas pelas gravadoras para promover sua imagem violenta contribuíram para o crime. Singleton alega que foi drogado e que deveria haver outro julgamento para que todas as evidências fossem admitidas, expondo a verdade por trás do assassinato. A história de Big Lurch é considerada um dos casos mais perturbadores e impactantes relacionados ao mundo do rap e à violência. Stephen Griffiths, o canibal da besta. Stephen Griffith, também conhecido como o Canibal da Besta, nasceu em 1969 em Yorkshire, Inglaterra. Seus pais se divorciaram quando ele tinha 13 anos, deixando-o com sua mãe, que tinha antecedentes criminais. Durante a adolescência, Griffith cometeu delitos menores, incluindo roubos em lojas e agressões. Quando tinha 17 anos, foi condenado a 3 anos de custódia juvenil por cortar o rosto de um funcionário de uma loja com um facão. Após cumprir sua sentença, continuou com atividades criminosas e, em 1992, foi condenado a 2 anos de prisão por ameaçar uma garota com uma faca. Seu interesse em assassinos em série se intensificou, especialmente em Peter Sutcliffe, conhecido como o Estripador de Yorkshire. Em 2003,
Ele obteve uma licenciatura em Ciências Sociais e se matriculou em um programa de doutorado em estudos de homicídio. Durante este tempo, mostrou atividade online baixando pornografia violenta e deixando mensagens ameaçadoras em sua página do MySpace, onde se apresentava como um personagem demoníaco. Em 2009, Griffiths começou a agir seguindo os passos de Sutcliffe. Ele convidou Suzanne Blam, uma trabalhadora sexual, para seu apartamento, onde a matou com uma besta e desmembrou seu corpo na banheira. Ele repetiu este ato macabro com Shelley Armitage no ano seguinte. Seu terceiro ato foi com Susan Blam, a quem manteve como refém em seu apartamento por 2 dias. Blam conseguiu se libertar, mas Griffiths a perseguiu pelo corredor e a matou com a besta, tudo captado por uma câmera de segurança. Depois que os cuidadores do prédio descobriram os horríveis crimes através das imagens da câmera de segurança, a polícia invadiu o apartamento de Griffiths, encontrando restos humanos e fotografias das vítimas. Em dezembro de 2010, ele foi considerado culpado pelos 3 assassinatos e condenado à prisão perpétua com uma ordem de vida integral, o que significa que não é elegível para liberdade condicional. Em prisão, Griffiths tentou suicídio várias vezes, incluindo uma greve de fome de 120 dias e uma tentativa de asfixia. Apesar de seus esforços, permanece atrás das grades. Sua história é um dos casos mais impactantes e perturbadores relacionados a assassinos em série.